dia a todos. É um grande prazer que eu inicio hoje o segundo dia dos 5º Simpósio de Direitos Sociais, com a temática Aparente Colisão dos Direitos Sociais e Econômicos. Então, sejam bem-vindos aqueles que estão conosco presencialmente e também aqueles que nos acompanham no canal do YouTube. Hoje, nós temos aí painéis destinados à discussão dos direitos econômicos, inclusive como promotores de desenvolvimento. E temos o prazer de receber o professor Danilo Brum aqui conosco, também a professora Bruna França e o professor Alexandre da Rosa, que estaria ao vivo conosco, mas ele teve um compromisso, mas gentilmente nos mandou um vídeo da sua apresentação, que nós vamos transmitir agora. Para dar início, então, às discussões, queria apresentar o professor Alexandre, que é doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, com estágio de pós-doutoramento em Direito na Faculdade de Direito de Coimbra e na Unicinos. Também é mestre em Direito pela Federal de Santa Catarina, professor do Programa de Graduação, Mestrado e Doutorado da Univale, juiz de Direito do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, membro do Comitê de Governança de Tecnologia da Informação, membro honorário da Associação Ibero-Americana de Direito e Inteligência Artificial e pesquisa novas tecnologias, Big Data, jurimetria, decisão, automação e inteligência artificial aplicadas ao direito judiciário na perspectiva transdisciplinar. Vou lá transmitir agora o vídeo do professor Alexandre. Olá, eu sou Alexandre Moraes da Rosa. Estou muito contente de poder participar, mesmo que virtualmente, desse 5º Simpósio de Direitos Sociais, organizado já com uma marca da Mackenzie. Agradeço muito à professora Michele pelo carinho, pela oportunidade e a paciência, principalmente, no tocante às minhas limitações de última hora. Peço desculpas aos meus colegas de mesa e desejo uma excelente manhã para que nós possamos discutir sobre um tema tão relevante que é o impacto e a possível convivência ou não entre dois domínios bem interessantes. A professora Michele tem aí uma vasta formação em direito constitucional, uma professora com livros escritos e destacando o papel da mulher. É muito legal poder também, queria estar aí com a Thaís Ramos, a professora Irene Nohara, o colega Raimundo, enfim, todos aqueles que eu conheço aí desse encontro, e o meu colega Felipe Chiarello, que é de muitos anos sobre isso. Para quem não me conhece, eu também exerço a função de juiz estadual e professor da Univale atualmente, Eu saindo da Universidade Federal de Santa Catarina, e estou morando em Brasília, onde exerço a função de juiz instrutor do ministro Gilmar Mendes. E é nesse contexto que eu queria conversar com vocês hoje, uma perspectiva que é a classe dos crimes e o crime das classes. Para colocar para vocês uma experiência a partir de algo que será julgado na quarta-feira, no habeas corpus, da relatoria do ministro Edson Fachin, do habeas corpus 208-240. O que narra esse habeas corpus? Trata sobre o perfilamento racial. Trata sobre como são tratados as pessoas a partir de preconceitos, discriminação e de racismo. Nesse sentido, nós temos uma grande construção histórica, principalmente pela criminologia crítica de orientação marxista, que consegue fazer uma leitura da superestrutura e da infraestrutura e
nesse contexto, ganhou mais relevo a partir do incremento de outros achados criminologicos e também da leitura classe, de gênero e de raça. O direito penal sempre serviu à preservação, à manutenção de uma suposta ordem que tem em seu topo os privilegiados. Até aqui, eu não falei nenhuma novidade, todos nós que estamos aqui hoje participando desse evento, todos nós temos noções mínimas no tocante a tudo isso. O que eu quero mostrar, talvez, é que o discurso neoconservador, que é contraditório, é incoerente, adota mil faces, não tem vergonha nenhuma de manipular as questões relativas à verdade, principalmente em tempos de internet e web, né? Eles mostram que os argumentos básicos é de que há uma corrosão da autoridade, e essa autoridade seria um suporte para uma possível manutenção da ordem, com a libertinagem desses liberais que aceitam diferenças, orientação orientação sexual, gêneros mais diversos, entendem o gênero como uma performance, enfim, tudo isso seria uma grande demonstração da nossa decadência. Eles nos tratam muitas vezes como selvagens. Essa postura também é contra qualquer tipo de distribuição de renda, afinal de contas, para eles, a lógica é uma lógica não de justiça distributiva, mas sim de merecimento a partir das suas possibilidades individuais, desconsiderando toda a gama de construção social que aí se apresenta. De sorte que nós tivemos aí, ao mesmo tempo, um aumento significativo no tocante às instâncias de controle social, né, com novos mecanismos vinculados às agências de controle, à política criminal, mas principalmente os tecnológicos, né, com aquilo que Lacan chamava de gestão da pobreza, o Garland, que nós temos hoje uma gestão da pobreza tecnológica, com guetos tech, né? Esse é um dos nossos desafios e que nós, os liberais aqui, falando do ponto de vista das premissas da Constituição, também trabalhadas no livro da professora Michele, que nós teríamos aí, com a nossa tolerância das múltiplas possibilidades de vida, um fomento da criminalidade, associada àquilo que foi uma venda de um grande salto de segurança pública, que foi o discurso da lei da ordem e da teoria das janelas quebradas, que resolve aquilo que é mais próximo do cidadão. Então, meu avô, que já morreu, o problema dele não era o país, o problema dele era a pessoa que estava perambulando na rua, que dormia na frente da casa dele. E quando o populismo penal consegue entregar a aparência, a sensação de segurança, confere a essas pessoas um mecanismo muito interessante, que é, o René Girard há muito tempo trabalha, que é a construção do bode expiatório. Isso é reproduzido nos diversos estereótipos, né, do pobre, do negro, da feminista, do comunista, do homossexual, do pansexual, enfim, de todos aqueles grupos que contêm os selvagens que não são patriotas, os selvagens que não são respeitadores da família, os selvagens que não são da lei e da ordem. Com tudo isso, nós criamos uma amálgama e uma pauta que tem servido para a construção e reprodução do imaginário. Nesse HC, que eu acabei de fazer referência para vocês, o 208, 240, discute-se a questão do perfilamento racial. O que vem a ser isso? O imaginário, por mais que nós tenhamos no Brasil, reconhecido lá em 1888,
abolição, entre aspas, da escravidão, os passos subsequentes significaram a reprodução e a manutenção de um dispositivo de exclusão dessa grande massa da população. Os Estados Unidos criaram alguns mecanismos que são reproduzidos para todos nós, principalmente esse imaginário, desse grande malvado, com as diversas caras, e a manutenção de diversos mecanismos de exclusão. Essa exclusão ela pode se dar pelas mais variadas formas econômicas, pode se dar por uma exclusão social, pode se dar por uma exclusão, estética, mas ela opera de uma maneira mais evidente no Brasil a partir de marcadores que são marcadores principalmente de classe, de gênero e de raça. Esses três marcadores conferem a estrutura, por assim dizer, o framework, pelo qual nós temos aí uma reprodução de práticas preconceituosas, né? É bem interessante que nós tivemos agora, eu falarei logo na sequência um pouco sobre uma novidade legislativa que eu recomendo que seja lida, que é a incorporação do Brasil à Convenção Interamericana dos Idosos. Então, o preconceito é uma ideia, uma opinião, uma suposição, sem qualquer suporte científico válido, né? Quer dizer, a pluralidade está aí, e que, ao não ser nem racional nem científico, ele acaba sendo reproduzido pelos mais variados critérios, mas tem o traço de ser algo pessoal ou do grupo em que eu convivo, familiar, profissional e assim por diante. Já a discriminação, diferentemente do preconceito individual, mas suportada também por esse preconceito, ela acaba implicando num tratamento injusto nos mais variados campos da nossa vida, transformando o que vem a ser o dever de uma república de isonomia em gradações da nossa cidadania a partir de marcadores infactíveis do ponto de vista, ou paracientíficos do ponto de vista daquilo que nós podemos chamar de paradigma científico prevalecente e democrático. Diz lá, nós temos o artigo 1º da Constituição, dignidade da pessoa humana, mas como a dignidade não dá em árvore, nós precisamos de um suporte teórico, né? Esse suporte teórico pode ser obtido dos mais variados autores. A nossa tradição ocidental constrói uma noção de dignidade, principalmente a partir de Kant, e na proibição de instrumentalização do humano, né? Que tem sido reiterado. Mas nós temos também, ao lado do preconceito, da discriminação, o racismo, que significa uma gradação da dignidade da pessoa humana a partir de crenças que são fomentadas como uma causa justificadora de um tratamento racista. O racista, ele se entende, né, numa superioridade branca, numa superioridade das mais variadas ordens, que justifica, dada a condição de inferioridade daqueles que a ele entendem menores ou desqualificados ou selvagens, que eles têm o dever de nos salvar. A falácia desenvolvimentista, que é amplamente desenvolvida na história, ela mostra que, nós vemos lá em Casabona, lá atrás, né, em relação aos indígenas, a ideia de que se eu sou melhor e ele é pior, eu tenho um dever moral de salvá-lo, e mesmo que ele resista, eu tenho a obrigação de agir. Isso é altamente antiético e, para resumir, isso é uma postura canalha. Isso é a postura que acontece quando se tem uma perspectiva de transformação e de domesticação da nossa vida cotidiana a partir de estándares chapa branca, como muitas vezes se coloca. E aí o racismo pode ser um racismo individual, do sujeito para com ele, ou então institucional, que ele acaba imbricando, né? E, em geral, a leitura é feita pelo individualismo metodológico. Nós temos aí isso alicerçado no imaginário das coordenadas simbólicas que presidem as atuações de muita gente na nossa realidade.
Além do que, nós temos um racismo estrutural. Esse racismo estrutural é demonstrado nas diversas áreas. O professor Silvio de Almeida, aí, que hoje em dia ocupa um papel de protagonismo, mostra e constrói um livro que tem esse homônimo, né, racismo estrutural, como nós temos práticas arraigadas na nossa conformação de país, na conformação de sociedade. E ele, Djamila, enfim, imensos autores que trabalham numa perspectiva que pode ser apresentada das mais variadas formas. Eu sou de Santa Catarina, e eu sou de um estado em que nós tivemos uma colonização, uma europeização, né, por assim dizer, que não foi um projeto de Estado, mas um projeto de governo para transformar, para branquear, para melhorar, como eles diziam, a qualidade do povo brasileiro. E isso é altamente antiético, isso é altamente desconsiderador da dignidade e do respeito das pessoas, que são todas elas iguais. Iguais porquanto nós não temos nenhum suporte científico válido, a não ser essas mirabolantes crenças etiológicas, Lombroso, Garófalo, Ferri, dentre outros, que querem justificar, a partir de diferenças que são falsamente adquiridas, principalmente em prisões, mas que povoam esse imaginário do nosso país, como o Luciano Góes, que é um professor negro, escreveu um livro, ganhou o prêmio Jabuti em 2017, em que ele vai resgatar a influência, o impacto das ideias da etimologia positiva no nosso dia a dia. E isso reproduz, né? A gente sabe que o dispositivo performa e conforma, e esse dispositivo cria as coordenadas imaginárias pelas quais nós, facilidades, como dizendo, nem melhor nem pior, diferente. E essa diferença ela é intolerada muitas vezes por pessoas que se acham melhores nas suas atividades. Essa supremacia do capacitismo, do machismo, da social, ela é representada pelas mais variadas ordens e reproduz-se por aquilo que hoje a psicologia social, a psicologia cognitiva, Kahneman e então Richard Thaler na economia comportamental mostram e trabalham como viés cognitivos que operam numa lógica e não racional. Nesse contexto, nesse caldo, é que eu quero apresentar para vocês a dupla leitura, que na verdade não é minha, né? É uma dupla leitura do processo penal e daí da questão de como nós podemos pensar, que é a ideia do professor Adilson José Moreira, que é pensando como um negro. Então, longe de eu conseguir incorporar o lugar de alguém que sente todos os dias nos seus olhares, no caminhar na rua, no correr, ele tem que avaliar os riscos associados simplesmente por existir. Eu não passo por isso. O que eu me preocupo é como eu posso compreender esse lugar para não incorrer nos mesmos erros ao realizar essa atuação. Porque por mais que eu não tenha dolo, por mais que eu não tenha vontade de realizar comportamentos ou ações racistas, a conformação que me foi passada numa sociedade que eu nasci me dá a responsabilidade de poder agir diferente. Eu convivo com muita gente que reproduz as frases mais bizarras no tocante à sua ausência de racismo e que, no fundo, reproduzem no seu cotidiano os discursos de ódio para com a classe, ou que é aquilo que Miranda Freitas chama de injustiça epistêmica, trabalhado no Brasil aí pela Janaína Matida, a Raquel Herdi e a Marcela Nardelli. Tudo isso junto, chega no ponto aí no ápice que eu vou já terminar, eu prometi que falaria 20 e pouquinhos minutos e vou seguir essa regra, que o habeas corpus, que será julgado no dia 1º, ele discute não só a seleção e etiquetamento, ou a seleção secundária, as regras dizem o que é proibido, o Código Penal, a legislação penal. Mas quem faz o atraque,
quem faz abordagem, quem prende, são as agências de controle. E essas agências de controle têm vários marcadores em que uma pessoa é classificada de um lado ou de outro. Tem marcadores que são econômicos, marcadores que são discriminações estéticas, de altura, de peso, de roupa, de carro, de comunicação, de linguística, pelos sotaques de todos nós. Isso tudo significa ou pode significar práticas de racismo. Por isso que pensar como negro não é nunca poder dizer negro. A gente procura, no lugar da empatia, no lugar da possibilidade de entender como esse modo, esse perfilamento, que nada mais é do que uma visão distorcida da realidade em que as atitudes de qualquer um que ocupa esses lugares diferentes é tida como suspeita e merecendo maiores investigações, não só aí, mas também penal. O Brasil, durante muito tempo, esteve de costas para essa realidade. Lá atrás, nós começamos com a discussão sobre cotas raciais, e que o Supremo teve que, na DPF 186, um voto belíssimo do ministro Lewandowski, reconhecer esse débito. E depois o Brasil teve aí a confirmação, a partir do Supremo Tribunal Federal, diversas discussões sobre antissemitismo, além do que eu tenho na minha ascendência judia, então eu tenho lá, na geração de judeus, estou inscrito na comunidade judaica de Lisboa. O caso Elvander, que foi sob o palio da liberdade de expressão, a negação do Holocausto, e uma confirmação recente do Supremo Tribunal Federal de que a injúria racial, ela também se engloba no racismo. Com mais uma situação interessante, no que se refere à criminalização, dentro do contexto de racismo, da transfobia. E isso faz com que nós tenhamos um direito penal, que muitas vezes é criticado por todos nós, mas significa um dos mecanismos de redução das atividades, do comportamento operante, do comportamento racista. Mudar essa perspectiva é muito difícil, embora na Agenda 2030 da ONU nós tenhamos essa diretriz no artigo 16, da possibilidade de construção de alguma coisa dessa ordem. Eu queria dizer para vocês, para quem não deu uma olhada, que o Brasil incorporou a Convenção Interamericana contra o Racismo e a Discriminação Racial, agora em janeiro de 2022, que não teve muito alarde, mas que essa convenção é extremamente importante, porque ela descreve as práticas que são consideradas racismo, racismo indireto, racismo implícito, racismo de todas as ordens, com mais uma modificação importante, que foi a criação agora, em 2023, na posse da ministra dos Direitos Humanos, a promulgação de uma lei. E essa lei, ela alterou a lei de racismo, que já vedava uma série de condutas, de práticas que são discriminatórias e racistas, e relembre-se que não envolve somente negros. No nosso cotidiano, nós reproduzimos aí, eu continuo vendo em petições, por exemplo, expressões racistas reproduzidas com uma candura incessante, como a questão do denegrir, do criado muro, do minha tigela, e outras questões como essa que têm uma forte conotação racista. De qualquer sorte, aqui, para que a gente possa finalizar, nós temos, por um lado, uma tipificação que é muito violenta na proteção do patrimônio, né? Então, se você, do ponto de vista penal, se eu furar um olho de uma pessoa, é uma lesão corporal leve, dá 3 meses de pena. Agora, se eu furtar, arrancar o relógio da mão dela e sair correndo, isso é roubo.
dá 4 anos de pena, e se tiver um uso de arma ou 2 pessoas, 5 anos e 6 meses de pena. Isso é demonstração palpável da diferença que se faz de tratamento entre a proteção do patrimônio e a proteção da integridade da vida. Mas o que eu quero sublinhar, e para terminar, é que o artigo 20C da nova legislação, que deu redação diferenciada à lei de racismo, estabelece lá: na interpretação desta lei, o juiz deve considerar como discriminatória qualquer atitude de tratamento dada à pessoa, grupo minoritário que cause constrangimento, humilhação, vergonha, medo ou exposição indevida, e que usualmente não se dispensaria a outros grupos em razão da cor, etnia, religião ou procedência. Percebam que isso é muito legal, porque não se trata só de uma promessa de amor ou de uma diretriz para a atuação. O que nós temos aqui é uma negativa àquilo que tem servido de álibi e trabalhado muito bem pelo professor Adilson, que é a ideia de um racismo recreativo. Se vocês pegarem a jurisprudência do Brasil, nós teremos a exclusão da responsabilidade em geral, dizendo que o agente não tinha dolo, ele estava apenas brincando. Brincando com quem? Brincando com a dignidade da pessoa do outro? Isso não tem tolerância. Nessa perspectiva, o que nós temos é o significante classe, aqui trabalhado em 2 níveis. Classe dos crimes, que são as tipificações que sempre preservam o patrimônio, e, de outro lado, a classe daqueles que são perseguidos. É nesse caso do HC 204, 208, 240, que se discute a prisão de um sujeito que, na abordagem, segundo o ministro Sebastião Reis, que foi o relator no STJ, mas ficou vencido, os policiais não descrevem o sujeito como alto, magro, barba, cabelo, camisa vermelha, azul. Eles descrevem os 2 policiais que fizeram a prisão como um negro. Um negro. E é nesse sentido que muitas instituições do Brasil têm lutado para que se possa reconhecer a incidência do perfilamento racista, das regras de segunda ordem, que colocam iguais e diferentes em patamares de injustiça epistêmica, de desconsideração pela sua palavra, desconsideração pelos seus argumentos, porque prevalece aí uma supremacia da lei e da ordem, do limpinho, do cheiroso, mesmo que ainda optado ideologicamente ali das forças policiais em geral, acabam sendo muito mal remunerados e são pobres excluídos, matando pobres, e nesse sentido nós precisamos de alguma maneira enfrentar. Os recursos têm sido trabalhados dessa maneira, porque a branquitude não se dá conta da branquitude, porque o privilegiado, ele usufrui do privilégio. É só no momento em que ele viaja para o exterior, ou que ele é hostilizado por ser latino-americano, que ele percebe um pouco das dificuldades que é sobreviver num país que finge não ser racista, que finge não ser homofóbico, que não finge não ser transfóbico. Eu tenho um irmão, que é o Ariel Modara, que é trans. Eu tenho uma família plural. Eu cresci num ambiente dessa ordem. E luto todos os dias para que isso possa ocorrer. Porquanto a própria distinção de classe, ela do ponto de vista biológico, ela é insustentável. Do ponto de vista cultural, ela reproduz um discurso de morte, ou como sempre o nosso autor consegue colocar, um discurso de necrofilia. Na condição de autista, eu recebo sou hostilizado em diversos momentos. Eu, de alguma maneira, tento responder naquilo que se pode fazer no seu lugar. Eu fico contente que nós possamos ter esse papo,
Vocês me encontram lá no Instagram, Alexandre Moraes da Rosa, Moraes com I, não me confundam com ministro, e espero que a gente possa dialogar no futuro. Muito obrigado, Michele, muito obrigado a Mackenzie, muito obrigado ao Chiarello, a Thaís. Desejo uma continuidade muito legal do debate, esperando que nós possamos ter nesse julgamento um resultado que reconheça que o Brasil é um país racista. Nós fomos condenados recentemente, em 2017, justamente no caso da Cláudia, que não foi atendida. Nós temos aí condenação pela Maria da Penha, nós temos um histórico de violações de direitos humanos que são tratados como normais. Um país de brancos que se acha, em sua grande medida, melhor do que os outros. E quem se acha melhor é, sempre por culpa ou por dolo, um grandíssimo canalha. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima, pessoal. Acho que a professora Bruna tinha caído. Bruna, nos escuta? Tô aqui. Ah, então tá bom. Que eu tive que admitir novamente, acho que tinha caído. Só um minuto. A gente agradecer muito ao professor Alexandre, ele estaria aqui, né, conosco, conversando, mas acabou surgindo aí uma pauta extra lá no STF, como ele disse, ele está lá em apoio ao ministro Gilmar Mendes, mas ele gentilmente, né, gravou o vídeo ontem, nos mandou para que a gente pudesse, de alguma forma, tê-lo conosco nesse momento. No final, então, a gente pode debater algumas coisas que ele disse, conversar e fazer a integração aí com as falas dos nossos demais palestrantes. Agora, para dar continuidade, a professora Bruna França está conosco. Bruna Emily Ferreira França, ela é advogada, graduada em Direito pela Faculdade da Amazônia Ocidental, especialista em Direito Processual Civil e também pós-graduada em Economia Regional e Políticas Públicas pela Universidade Federal do Acre. Professora Bruna, a palavra é sua. Fique à vontade para a sua exposição. Bom dia, Michele. Bom dia, professor Danilo. Primeiro, eu queria agradecer o convite da Mackenzie, em nome da professora Michele, para falar de um tema tão rico, tão completo, tão Bruna, complexo, né, que envolve os direitos sociais. Professora Bruna, desculpe interromper, é que sua imagem não está aparecendo. Agora sim. Obrigada. Então, agradeço a Mackenzie por esse convite. É um tema tão abrangente, tão rico, tão completo, que assim, a gente fica até na dúvida em que momento e como abordar isso tudo, que são os direitos sociais, né, que é essa temática aí que vai de encontro com os direitos econômicos. Como você falou, eu tenho essa especialização em políticas públicas, e é nesse enfoque, dentro desse universo das políticas públicas, que eu resolvi fazer um recorte, que eu entendo que ele vai se encaixar bem aqui no nosso tema macro do simpósio, trazer alguns exemplos práticos, de alguma forma facilitar um pouco a compreensão, esclarecer alguns preconceitos que a gente tem em relação a esse tema. Vai ter um papo, nada muito formal, nada muito engessado, que é um tema que ele é super abrangente, então assim, a gente pode passar o dia discorrendo aqui, todo mundo vai ter um exemplo, todo mundo vai ter um ponto, vai ter algo que viveu, vivenciou, para dar de exemplo isso. Porque, assim, apesar de ser um tema aparentemente lógico, um conceito, políticas públicas, lá atrás, enquanto eu ainda estava elaborando projetos, ainda estava estudando o tema, eu fazia muita entrevista, eu estudava muito sobre, conversava com algumas pessoas a respeito, e, assim, em momento nenhum existiu assim, um consenso, política pública é isso, era muito divergente, muitas pessoas entendem, assim, têm conceitos muito abstratos do que é política pública, assim, eu já ouvi
pessoas falando assim, o que é política pública para você? É um partido que tem que ter, que a gente pode estar lá, a gente vai dialogar, e tem que ser do público, assim, dos mais diversos tipos de conceituação de política pública eu já ouvi. E, de fato, é isso, porque a política pública, hoje, ela vai divergir muito ainda dentro dos conceitos. Uma corrente, uma grande corrente, entende que é uma obrigação somente do poder público, né, que ele que tem que dar toda essa prestação para a sociedade, e tem uma outra corrente que entende que isso também se estende aos particulares, que o particular também é um objeto, é um meio transformador, é um meio de aplicação de uma política pública. Mas antes assim, de dar esse conceito, de entrar nesse conceito do que é política pública, é importante a gente diferenciar um pouco. A gente tem, de um lado aqui, os direitos sociais, que são aqueles direitos à educação, à saúde, trabalho, lazer, são aqueles direitos que garantem ao indivíduo o exercício e o usufruto dos direitos fundamentais em condição de igualdade. Então, aqui eu tenho os direitos sociais. De um outro lado, eu tenho o direito econômico. O que é o direito econômico? É a regulação jurídica ali das diretrizes econômicas, da produção e circulação de produtos e serviços. Ele dita, né, a economia, ele pega lá o que a economia tem a propor e coloca dentro da lei. E aí regula isso. E o que o direito social e o direito econômico têm em comum é isso, é a harmonia de interesses individuais, coletivos, e ambos se baseiam ali no princípio da economicidade. Então, assim, se eu fizer aqui um paralelo rápido no direito constitucional, aqui a gente está tratando de direito de segunda geração, que é aqueles econômicos, sociais e culturais, são os direitos de igualdade. E aí a política pública, ela surge nesse meio como um instrumento de efetivação do direito social, que utiliza as bases do direito econômico para poder efetivar as suas políticas, os seus programas. E se eu falar aqui da origem da palavra, etimologicamente falando, né, a política pública ela é uma junção, né, de aspectos abstratos e aspectos concretos. Eu tenho o agir, né, ali na prática, os objetos, o que eu fiz para implantar aquela política, e tem o abstrato, que é o campo da ideia, o campo de coletar informação, de procurar os caminhos para efetivar aquilo. Então, assim, a política pública ela vai construir um caminho, né, uma diretriz, para enfrentar um problema social. Bom, né? E, assim, são ações que elas são, obviamente, desencadeadas pelo Estado, porque o Estado é quem detém o maior poder econômico, né? Falando assim, em condições financeiras, é o Estado que vai ter o controle da parte financeira, de onde vai poder aplicar, do que vai poder ser feito e efetivado com aquela política. E isso falo nas diferentes esferas, né? Tanto na federal, na estadual, na municipal. E o objetivo é sempre o mesmo, é visar o bem-estar coletivo, né? E assim, se a gente for atender, se a gente for localizar assim, a política pública dentro da sociedade, eu entendo que é base, sim, é pilar, né, para desenvolver a sociedade, para conseguir enfrentar problemas, enfrentar crises, trazer a solução, para realmente atender os anseios, né, da comunidade. E política pública, ela tem uma particularidade que ela não é feita de extremos. Ela não vai atingir um indivíduo só e também não vai atingir uma sociedade por completo. Ela vai ser construída para atender a demanda de uma sociedade, de uma parcela X da sociedade, para solucionar aquele ponto. Né? Não existe uma política pública que vá atingir a todos de maneira igual, não tem como criar uma política pública para isso. E também, obviamente, eu não vou beneficiar com a política pública uma única pessoa, né? Uma individualidade. É sempre pensando no bem-estar coletivo. E assim, se a gente olhar dentro da nossa sociedade mesmo, a gente olhar ao nosso redor, um exemplo, aqui as necessidades da cidade de São Paulo, né? Quais são os pontos, quais são os problemas que a cidade enfrenta,
eles vão ser completamente diferentes da realidade que Salvador enfrenta, por exemplo. Né? E se a gente for trazendo isso de uma microscopicamente falando, a gente vai olhando para dentro da nossa comunidade, da nossa cidade, a gente consegue desenhar realmente o que um bairro, por exemplo, necessita. A política pública ela não vai atingir o bairro X e o Y por igual, ela vai olhar o que ele precisa, a sua particularidade, né? o ponto principal de atenção daquele lugar para poder atender da melhor maneira possível. E aí, um outro exemplo assim que talvez facilite um pouco, a gente olhando em nível nacional, tem o Bolsa Família, que virou Auxílio Brasil, que agora virou Bolsa Família de novo, é um grande exemplo de política pública de nível nacional, né? E o que ele faz? Ele atende uma população, uma parcela da população que corresponde a determinados critérios, né, pré-estabelecidos. Então, assim, ela vai atingir, sim, grande parte da população, não vai ser um todo, obviamente, porque ela precisa de critérios para atingir e solucionar problemas que, assim, foram identificados naquele momento, naquela sociedade. Né? São Paulo, por exemplo. São Paulo tem o Vale Gás, né, que atende aí mais de 400 mil famílias, né, em torno de 2 milhões de pessoas. Então, assim, tem o Bom Prato, que oferece ali para a população de baixa renda, refeição de a baixo custo, com qualidade. Então, assim, cada setor, cada ponto ali de atenção, ele tem que ter uma política em cima dele para poder efetivar esses direitos que a gente tem, esses direitos sociais. Os direitos sociais, a política pública, ela vem a ser uma resposta governamental, né, que ela é efetivada através de instrumentos que efetivam os direitos sociais. E dentro desse universo da criação das políticas públicas, é meio incrível, assim, eu sou suspeita para falar, mas você consegue visualizar todo o processo de criação, que vai ali desde a ideia, desde da primeira concepção ali do pensamento do gestor, então da própria sociedade, até o desenvolvimento daquela ideia, coletando todas as informações que são precisas, a concretização da política pública. E, assim, em todas essas etapas, elas têm interesses, né? Existem interesses dentro, que eles precisam ser equilibrados. E esses interesses, eles vão agir de acordo com a dinâmica da economia local, né? Não pode também vislumbrar projetos assim grandiosos e a realidade daquela determinada região não atender. A política pública em si, poder definir ela como um não agir governamental. A política pública ela exige uma ação, ela nunca vai ser omissiva, ela é sempre comissiva. Se eu tiver uma área de proteção ambiental, por exemplo, que foi devastada ali, foi destruída, o simples ato de vamos cercar essa área e deixar a natureza, né, recompor, isso não é uma política pública, né? Isso pode ser um projeto, alguma coisa assim de governo, enfim, mas assim não é política pública, porque política pública ela pressupõe ação, pressupõe um fazer, uma obrigação de fazer. E aí sim, ela pode ser pública por meio dos agentes públicos, por meio dos governantes, e também pode ser privada. E aí nesse ponto que muita doutrina diverge, por quê? Enquanto uns acreditam que o governo, que tem sim, e de fato ele tem o maior aparato econômico, ele tem todos os meios de implantar isso da melhor maneira possível, porque na teoria ele tem todos os estudos, ele tem todas as ferramentas para pôr em prática, outra parte da doutrina acredita que não, que o particular também entra nisso, que é o papel das ONGs, por exemplo, né, quando eles fazem ali alguma ação, algum programa direcionado, porque assim, geralmente as ONGs sim fazem, elas são mais, digamos que temática, né? Elas procuram uma sociedade, um ponto, uma coisa específica para trabalhar em cima disso. Então, assim, não necessariamente eu enquanto
mera estudante do tema, eu acredito sim que a política pública, ela, em sua grande parte, ela tem que ser feita pela parte pública mesmo, pelos órgãos governamentais, porque, de fato, eles que têm tudo na mão para ser feito. Mas, assim, nós, enquanto sociedade, também podemos contribuir por meio de ONGs, de assistência social também. Então, assim, eu entendo que é duplo o papel. Lógico, o governo detém a maior parte do poder, né, de aplicação, mas a sociedade também pode fazer a sua parte. Ela pode oferecer o que tem de melhor, né? São as ideias, às vezes até a própria mão de obra em algum momento. Mas, assim, a política pública em si, ela nunca vai ter esse caráter omissivo. Então, assim, se um governo, sei lá, se algum governante apresentar um projeto que ele tem esse caráter mais assim, vamos deixar que isso aconteça, não é política pública, né? Não tem como discutir isso. Trazendo de novo aqui para o nosso tema, a gente consegue identificar 3 agentes principais, assim, que eu entendo como agentes principais, que assumem assim, uma importância fundamental na sociedade, né? Que eu tenho a economia, eu tenho a política e tenho o direito. Eles são os principais tomadores de decisão da sociedade. São eles que vão determinar a estrutura. Então, não tem como a economia não andar junto ali com a política, com o direito. Eles se entrelaçam, eles precisam de um do outro para poder atingir os seus objetivos, né? De uma forma mais prática, eu tenho um gestor que decide implementar um direito ali através de um programa de governo, né? Um programa que ele fez ali durante o seu mandato. Ele está construindo uma política pública, né? Só que ele tem que ter ciência que não é simplesmente uma ideia, não é uma boa vontade dele. Ele tem que entender todo o processo de elaboração, né? Que vem ali desde a coleta de informação, a racionalização da ideia, a concretizar a ideia em si, e o momento posterior, né, da aplicação da política pública, a avaliação. E é importantíssimo esse momento, porque é dele que a gente vai conseguir extrair todas as informações, saber se ele foi eficaz, se ele atendeu o propósito que ela se propôs. E, assim, são várias etapas, assim, que também não dá para a gente esmiuçar muito aqui, mas entender essa cronologia, entender que a política pública ela é construída por vários fatores, por vários agentes, entender todas as necessidades, entender que o direito, a política e a economia precisam andar lado a lado para poder dar essa contraprestação, né, para a sociedade. E aí, no meio disso, a gente consegue começar a entender e visualizar por que existe aí como é o tema macro, esse aparente conflito de direitos sociais com direitos econômicos, por exemplo. Dentro dessa parte mais governamental, a gente tem que o gestor ele vai ter sempre que escolher uma política em detrimento da outra. Por quê? Justamente por conta das limitações econômicas que ele tem. Então, assim, não que um direito seja mais importante que o outro, talvez um seja mais urgente de se aplicar, de se cuidar do que o outro. Isso aí é uma constante realocação de recursos públicos, porque dentro dessa parte, os governantes eles vão encontrar limitações no orçamento, eles vão encontrar barreiras, que ele não vai conseguir implementar aquilo daquela forma. Talvez não seja por uma política pública, ok, mas assim, ele pode implementar de diversas outras formas, mas sempre objetivando a efetividade e a aplicação daqueles direitos, daquele bem-estar social. E eu tenho um exemplo assim maravilhoso de como não aplicar uma política pública. Lá no Acre, um gestor de uma determinada Secretaria de Estado, ele fez um intercâmbio e foi ao Sul, né, para participar de um evento, enfim. E lá ele conheceu um programa de criação de ovelhas. E aí ele procurou mais informações, coletou algumas informações lá no local, descobriu que teria uma espécie de linha de crédito facilitada para quem queria aderir ao programa, enfim. Ele conseguiu entrar nesse programa.
e levar para o Acre. Só que ele levou para o extremo norte assim, do estado, para 4 ou 5 cidades, mais ou menos, que são bem afastadas da capital. E, assim, é uma produção, né, nessa parte, é uma produção praticamente de subsistência. Os produtores rurais, assim, a base deles é a agricultura familiar, é aquela produção que nem escoa muito para outros municípios, ela é ali na região, sabe? São produtores que não têm acesso a muita informação, que não têm acesso a muitas vezes a internet, a entender o que está acontecendo, a técnicas novas. Não, eles estão ali no universo deles, da agricultura familiar, da subsistência, de criar ali os animais pequenos, enfim. Esse programa, ele consistia em levar para uma quantidade X de produtores rurais, eram 10 fêmeas, carneiros, né? 10 fêmeas e um macho. E aí teria todo o desenvolvimento, o processo de criação, de engorda do animal, de reprodução, tudo muito bonito, tudo muito delimitado na teoria. E aí, passado um tempo, alguns meses, que foi justamente quando foram coletar as informações, né, foram pegar de volta lá o andamento, saber como estava, incrível, assim, praticamente foi unânime que todos os produtores deram a mesma resposta. Dos 11 bichos que eu tinha, alguns fugiram, alguns eu vendi porque me ofereceram dinheiro nele, eu vendi. Outros acabaram virando animais de estimação, que eles passaram completamente do peso, já não estavam mais apropriados para dar continuidade naquele projeto. Assim, todos, né? Ou seja, foi um projeto assim, completamente fracassado, que assim, era um projeto bom, era um projeto que estava amparado, mas para a realidade do Sul, não para a realidade do norte do Acre. Entendeu? Então, assim, a política pública ela tem que ter esse cuidado de saber onde ela está sendo aplicada, né? Porque, por mais perfeita e completa que ela seja, ela não vai ser igual, ela não pode ser igual, porque não existem comunidades completamente iguais, com anseios, com necessidades iguais. Então, assim, é um belo exemplo de como não fazer política pública, né? Foi uma falha aí nos diversos setores ali na produção sei lá, na coleta de informação, na falta de conhecimento daquele gestor que, sei lá, se ele não imaginou que aquilo não poderia dar certo, ou então, de fato, ele nem conhece a realidade, né, do local, para tentar levar um programa que era bom, só que não era eficaz aonde ele estava sendo proposto. E aí, é nisso que muitos doutrinadores, eles entendem que a política pública eficiente vai ser aquela que vai maximizar a riqueza do Estado, né? Que ela vai fazer o bom uso dos recursos públicos, que ela não vai envolver somente os gastos, a formação dela, ela vai envolver o retorno, o que aquela população vai usufruir daquela política pública, qual que é a contraprestação que está sendo oferecida à população, qual foi o problema que sanou. Poxa, trazendo esse exemplo, é uma comunidade extremamente isolada, que precisava o quê? Às vezes de um veículo para escoar a produção, e esse dinheiro foi investido o quê? Em animais que, sabe, aquela comunidade nem sabia como lidar, não sabia como criar, assim, foi uma falha de treinamento, foi uma falha de assistência técnica, da própria aptidão do produtor para criar aquilo, que resultou nisso, na mortalidade dos animais, no baixo desempenho, que eles não atingiram o que eles estavam sendo propostos, né, dentro do programa. Então, é muito importante que a política também atenda, né, a esse fim social. Eu estou efetivando uma política pública para garantir um direito social, para garantir uma contraprestação. E qual é a contraprestação que isso está trazendo para a minha comunidade? Né? Nenhuma. Então, assim, partindo do princípio que os direitos sociais eles exigem sempre uma obrigação de fazer, né, uma conduta positiva do Estado, a gente entende que ele sempre vai demandar custos, sempre vai precisar da economia. Por quê? A efetivação de qualquer direito,
desde aqueles direitos fundamentais ali de primeira geração, direito à vida, direito à igualdade, igualdade perante a lei. Eles são direitos que eles exigem uma contraprestação financeira, né? O direito de liberdade, por exemplo, existe todo um custo do Estado para garantir que o direito de liberdade não seja violado. Direito à livre manifestação, por exemplo, ele manda uma atividade policial para evitar a briga, para evitar a violência. Ele também precisa que o Estado se mova no sentido de organizar trânsito, interditar ruas, garantir o acesso do pedestre, enfim. Então, é muito importante que a gente consiga entender a importância dos custos que se tem para manter uma política pública. Eles sejam sempre ali minimamente estudados, categorizados, para saber se aquela verba pública, se aquela política pública ela foi eficaz, foi eficiente. E aí a gente consegue até fazer aquele paralelo da eficácia e da eficiência, que o eficaz ele faz o que é certo para atingir o objetivo planejado. O eficaz tem a ver com atingir o objetivo. E o eficiente é com o processo, com a execução, né, com a qualidade que é feita. E nem sempre o eficiente vai atingir um objetivo, né? E aí, nesse ponto, aí entra novamente a economia e o direito, eles começam a convergir, né, em relação ao princípio da eficiência, que também é base para a economia. O que está sendo feito? Ele está sendo feito dentro das diretrizes econômicas estabelecidas, está atendendo os direitos ali de segunda geração, por exemplo, sociais, econômicos e culturais, a que se propôs aquela política pública. Um exemplo muito positivo agora de aplicação de políticas públicas, de como lidar, de como construir, é um programa incrível, é o programa Cidades Sustentáveis. É um programa completo, assim, que ele foi lançado em 2012 para auxiliar na gestão pública e planejamento das cidades brasileiras. É um conjunto de metodologia, de ferramenta, de conteúdo, de atividade que ele vai esmiuçar, né? Ele é um cardápio completo, né, de como construir uma política pública, de como efetivar isso tudo. E ele traz vários exemplos assim, pelo mundo inteiro de políticas públicas que foram aplicadas e bem-sucedidas. Então, assim, é um instrumento fantástico, assim, para quem tem o mínimo de curiosidade em saber como que funciona esse universo, de entender a aplicação, de entender a formulação de uma política, assim. Poxa, tem gente que não entende de onde começa. E isso vai muito também culpa do próprio governo em si, que não dá condições para que a população acesse a isso. Nós, como cidadãos, a gente pode participar de todo o processo criativo, né? A gente pode propor ideias, a gente pode apresentar os problemas da nossa comunidade e levar aquilo em discussão. Então, assim, esse programa, ele traz essas diretrizes, ele é dividido em 12 eixos temáticos, e dentro de cada eixo temático, ele traz ali um direito que a gente estudou aqui, para ser efetivado, né? Ele traça diretrizes dentro de cada eixo desse para atingir, né? Geralmente é um direito social, um direito econômico, direito à saúde, enfim. E ele vem a se alinhar muito, muito com os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Que ele é de 2015, esses objetivos da ONU. Então, assim, tanto esse programa Cidades Sustentáveis, como isso aqui a nível Brasil, como esses objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, a nível mundial, eles são o perfeito exemplo de efetivação de direito social, de direito econômico, de direito político, de uma forma organizada, sintetizada, trazendo para a sociedade, explicando realmente o papel da sociedade dentro disso, na efetivação dos direitos sociais,
explicando um pouco de como esse processo econômico ocorre, de como que a construção da sociedade ela está pautada nesse alinhamento, né, nessa criação, nesse processo criativo. Porque a política pública hoje, para mim, que estudo muito em relação a isso, ela é base, ela é necessária, ela precisa ser discutida, ela precisa ser esmiuçada mesmo. Assim, a gente não vê muito isso acontecendo, a gente vê ali o ponto final, a efetivação dela, que às vezes não dá certo, porque eu tenho certeza que, assim, todo mundo aqui puxa aí na cabeça, tem um exemplo de uma política, de um programa que foi aplicado ali na sua região, na sua cidade, no seu bairro, por exemplo, que não deu certo. Mas também a gente tem diversos exemplos do que deu certo. E esse programa, ele tem um guia de boas práticas, né? Ele traz ali um compilado de boas práticas, de projetos, de ações que produziram resultados muito positivos, que produziram resultados concretos, que são mensuráveis e que são reconhecidos até internacionalmente. Tem um projeto incrível de um garotinho do norte, do sertão, assim, acho que é Piauí, que ele começou com um projeto ali de captar água, e aí ele conseguiu desenvolver para a comunidade dele, ele levou isso para a comunidade, em algum momento algum gestor identificou aquilo e transformou numa política da região, assim, é incrível, quando você começa a entender a abrangência, a atuação da política pública, até onde ela pode chegar, poxa, a gente tem um cardápio enorme aí, uma ferramenta incrível na mão, tanto para os gestores, né, como para a sociedade, como para aquelas organizações civis também, entidades privadas. São ferramentas incríveis que, assim, a meu ver hoje, elas são pouco exploradas, né? Informação tem, o estudo tem, o acesso ele está aí, só que ele falta ser divulgado, falta trazer realmente assim o que isso trouxe de benefício, trazer e mostrar, expor, né, os benefícios do programa, da aplicação dessas políticas. Só para finalizar, eu acho que assim, o que a gente pode concluir desses pontos é que, primeiro, o direito, né, ele sempre foi e sempre vai ser um instrumento primordial para organizar a sociedade, para organizar a vida da sociedade, a vida em sociedade. O direito ele sempre vai estar em conjunto, ele precisa de outros atores da sociedade para garantir a sua aplicabilidade. Isso aí, o direito social, o direito econômico, ele precisa de atores, ele precisa de efetivação. E a economia como uma diretriz determinante para efetivar direito social. Enquanto a gente, aqui nós como sociedade, a gente tem que cobrar, a gente tem que instigar, a gente precisa dessa prestação pública, né? Afinal, os nossos recursos, de certa forma, estão lá. Mas a gente também tem a nossa parcela, a gente também pode fazer essa contraprestação, de procurar, de participar, né, de efetivar essas políticas por meio dos grupos temáticos. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. E, assim, é um instrumento de desenvolvimento daquela região. Então, o plano diretor é um exemplo muito bom de como a gente pode participar da construção de uma política pública. Porque na elaboração do plano diretor, ele tem que ser revisto a cada 10 anos. E ele faz reunião, ele convida a sociedade, ele faz chamamento público para a sociedade ir lá e expor, e falar os problemas, e trazer as suas pontuações, sei lá, as suas mágoas em relação à falta de aplicação, sabe, de alguns direitos. Então, assim, nós, quanto sociedade, nós temos, sim, uma grande parcela não de culpa, mas, assim, temos que dar a nossa parcela também, nossa contribuição, para efetivar os direitos. Assim, a gente também não pode só exigir que eles sejam aplicados, que eles venham, se a gente não der a nossa parte. Mas era isso, era mais trazer mesmo assim, a importância
que eu entendo existir ali da política pública na formação da nossa sociedade. E que, de fato, os direitos sociais, eles precisam, né, eles necessitam ali de agentes causadores, de agentes transformadores, eles precisam do direito econômico para trazer para atingir o fim, né, que ele objetiva, que é o bem-estar social, é trazer qualidade de vida, é garantir ali o futuro das próximas gerações, né? A gente tem essa parcela em contribuir para uma construção de um futuro muito melhor. E depende muito da gente. E era isso. Obrigada de novo, Michele, pela oportunidade, por ter dado esse espaço para a gente discutir um pouquinho sobre isso. E é isso. Muito obrigada, professora Bruna. Reflexões sempre muito importantes, né, a respeito da efetivação, que a gente fala tanto em direitos, mas como transformá-los em realidade. E a política pública, com certeza, é uma necessidade de construção, principalmente coletiva, né? Muito, muito obrigada. E agora, escutar aqui o nosso querido professor Danilo. O professor Danilo é professor da casa, doutor Danilo Brum de Magalhães Júnior, é doutorando em Direito Político e Econômico aqui pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios e bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, professor do curso de graduação aqui em Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, do Instituto Brasileiro de Gestão e Negócios, professor convidado do LLM em Direito dos Negócios da Unicinos, membro do Comitê Brasileiro de Arbitragem do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul, do Instituto Brasileiro de Estudos da Concorrência, Consumo e Comércio Internacional e da Comissão Especial de Arbitragem da Ordem dos Advogados do Brasil. Também é advogado e estuda temas como resolução de disputas empresariais, direito concorrencial, direito econômico contratual e análise econômica do direito. Muito obrigada, professor Danilo, por ter aceitado o nosso convite, e a palavra é sua. Imagina, Michele, eu que agradeço. Bom dia a todos. Bom dia, Bruna, que está em casa, o professor Alexandre, aos alunos que estão aí presentes, aos alunos também uma saudação especial. É um grande prazer estar aqui. Eu já sou um mackenzista há quase 2 anos. Esse é o meu primeiro evento presencial aqui no Mackenzie. É um grande prazer estar, especialmente por esse tema que, além de super importante, ele foi muito bem pensado entre essa aparente colisão entre os direitos sociais e os direitos econômicos. Estou vendo vários dos alunos aqui que passaram pelas minhas aulas de economia política no semestre passado, que vão ver vários dos temas que nós falamos na aula passada, alguns até já passaram na fala da Bruna e do professor Alexandre, que, inclusive, essa é uma tarefa boa de ser o terceiro a falar. Não tem a parte boa, a parte ruim. A parte ruim é que a régua está bem alta agora, para eu falar depois do professor Alexandre e da Bruna. Mas a parte boa, vou tentar ser aqui bem sucinto, porque o problema já está posto, né? Eu vou direcionar essa fala, e até o título que eu trouxe aqui é como que esse movimento do direito à economia, da análise econômica do direito, pode contribuir para a concretização dos direitos sociais, né? Então, indo direto aqui à nossa discussão, a gente encerra aqui não só a fala da Bruna, mas todas as outras falas que a gente verificou no dia de hoje com o professor Alexandre, no dia de ontem também. O grande problema que se tem em torno dos direitos sociais é como concretizá-los, né? A gente já tem eles bastante postos aí na nossa legislação, todo mundo aqui dentro de sala de aula os estudou, eles estão lá escritos, mas a grande questão é como eles concretizam. Está escrito lá na Constituição que todo mundo tem direito à saúde, todo mundo tem direito à moradia, mas dia após dia a gente vê que não é o que a gente vê 100% dos casos, né? Algumas pessoas não têm acesso a esses direitos, eles não foram, de alguma forma, concretizados, e a grande dificuldade que os Estados compreendem, que o Estado, especialmente aqui, vamos falar do nosso Estado, tem, é de como concretizar esse direito, né? Isso, estamos na mesma página. A professora Bruna trouxe algumas visões muito importantes aqui de como as políticas públicas podem ser esses instrumentos para concretizar os direitos sociais.
A minha fala vai até muito próximo do que ela traz, mas, especificamente, eu procuro trazer aqui uma visão de uma corrente que vem sendo bastante aplicada, inclusive aqui o professor Alexandre é um dos grandes professores da área, tem grandes publicações no tema. O ministro Gilmar, que ele está ajudando lá, é um grande estudioso também do tema. Temos vários adeptos hoje no STF. É um tema que, se há 5 anos eu estivesse aqui falando, eu poderia dizer que ele é incipiente, mas hoje já é um tema muito internalizado no estudo do direito, que é como que eu posso usar essas outras áreas afins. Aqui, especificamente, eu vou falar de direito, mas há um bom tempo já se estuda sociologia, já se estuda antropologia, filosofia, os aspectos que isso contribui na concretização de direitos. Mas aqui, especificamente, como que as ferramentas dessa ciência econômica, essa ciência que está aí completando seus 300 anos em termos de ciência, pode ajudar na concretização dos direitos sociais, aqui especificamente. Então, por muito tempo, esses temas foram meio que paradigmas, né? Se a gente pega os livros clássicos de direito constitucional, a gente pouco vai achar discussão econômica lá dentro, né? A Bruna bem trouxe aqui, que até o professor Alexandre usou uma frase na apresentação dele, né, que os direitos não nascem em árvore. Uma frase assim, que é muito citada por constitucionalistas norte-americanos, né? A gente citou Sustain, por exemplo, e aqui no Brasil, Flávio Galdino, né, que trouxe essa frase para um livro que é bem comentado no tema, até uma das bases que o professor Alexandre usa. Estão me ouvindo? Agora sim. Porque os direitos, enfim, eles estão escritos lá na legislação, mas eles têm um custo para ser implementado. Mesmo aquele que a gente imagina que não tenha um custo financeiro imediatamente posto, às vezes a gente esquece de ignorar que existe um custo à implementação de qualquer direito, mesmo aqueles que pareçam ser meramente direitos negativos, né, de o Estado se abster de fazer algo. Mas isso também tem um custo, né? Por muito tempo, isso não foi tratado, ou, pelo menos, foi deixado um pouco de lado por alguns estudiosos do direito constitucional. E muito se dá, quando a gente pega os livros e tenta entender por que esse tema foi, de certa maneira, escanteado por um tempo, se diz porque aqui no Brasil, a gente pega, eu nem preciso ir muito além, isso é um pouco empírico, vocês todos têm exemplos disso, de situações que, quando o Estado é posto na parede e pergunta por que esse direito não foi concretizado. Está escrito lá que eu tenho direito à saúde. Por que essa criança não tem uma vaga no hospital? Por que essa criança está fora da escola? Geralmente vinha o argumento econômico utilizado de que eu, governante, tenho um orçamento que é escasso e eu não tenho como atender o direito de todos, né? A famosa reserva do possível, né? Eu faço aquilo que for possível, mas eu não tenho como atender a todos. Ou seja, por muito tempo se usou o argumento econômico para negar a concretização de vários dos direitos sociais, né? Ou, pelo menos, para postergar a entrega e a concretização deles. Mas, nos últimos tempos, um movimento, esse da análise econômica do direito, que ele até surge nas faculdades norte-americanas, e aqui até um parênteses, né, que talvez para eles, com um pouco mais de naturalidade, porque como o direito lá acaba sendo, o ensino do direito ele é um pouco diferente, ele é em termos de pós-graduação, né, então a pessoa tem uma formação de base em outra área antes, muitas vezes em economia, administração ou políticas públicas, né, ciências sociais. E aí, quando vai estudar direito, a pessoa já tem uma base teórica de uma outra área. E ela consegue enxergar o fenômeno jurídico como uma ferramenta para mudar a vida das pessoas, como a gente viu na aula passada, né? Então, o direito ele é uma ferramenta para concretizar aqueles direitos que estão lá escritos. Mas, às vezes, a tradição, especialmente civil law, ela se deu um pouco mais romantizada. Então, às vezes, vários de nós, em vários momentos, pensamos assim, é só alguém fazer uma lei nesse sentido que está resolvido, né? Mas a gente vê que na prática que não é assim. Por que as pessoas não têm saúde? Por que as pessoas não têm, todas as pessoas não têm acesso à saúde? Todas as pessoas não têm acesso à educação? Algo está faltando. Então, as contribuições que essa corrente de pensamento dos autores que seguem a análise econômica do direito
apesar de por muito tempo ser negado e de fato ter argumentos que são bem interessantes, né, de por muito tempo eles terem sido refutados, de ter sido jogados afora do direito constitucional, não só esse que eu trouxe agora, né, como um certo pânico de não querer falar de economia junto com o direito constitucional, porque era a fuga que eu tinha para não concretizar eles, mas também porque, dentro da lógica da ciência econômica, quando eu estudo lá a ciência econômica como uma lógica, a gente sabe que muito dos padrões, dos pressupostos da teoria econômica são fundamentados em alguns critérios e valores que, eventualmente, nós, dentro do direito, não é completo para resolver os problemas, né? Então, a Bruna aqui bem trouxe o valor da eficiência, que talvez seja o maior valor dentro de uma teoria econômica, né? A ciência econômica como ciência que estuda a escassez e a ação humana frente à escassez, tem como grande preocupação, no final do dia, gerar eficiência, né? Você atingir mais utilidades das pessoas com menor número de recursos, você ser eficiente. Mas isso, você simplesmente ser eficiente dentro do direito, com todas aquelas teorias que a gente estuda lá na economia, com vários critérios, né, o Kaldor-Hicks e outros, eles não são necessariamente suficientes para, quando o juiz for resolver um problema, resolver com base na eficiência, porque nisso ele pode destruir vidas, né? Então, vários autores nos últimos anos, e cito aqui especialmente a professora Márcia Carla, que é lá da Federal do Paraná, o próprio professor Flávio Galdino, que é da UERJ, vem demonstrando que, ao utilizar a análise econômica do direito aqui no Brasil, com o nosso direito, como ele funciona aqui, a economia, a ciência econômica, as ferramentas que a economia dá, elas têm que ser usadas não como a palavra final para que a decisão jurídica seja tomada, mas como instrumentos que eu, utilizando, consigo dosar possíveis efeitos daquela norma, daquela decisão vai ter, e até para que eu consiga atingir um determinado fim nela, né? Então, um exemplo bem simples que a gente usa lá em sala de aula. Não basta você escrever lá no Código de Trânsito que é proibido beber e dirigir, né? Aí você acorda um dia, convidam você para uma festa, você vai lá, e, olha, ok, não pode, mas é pertinho, não vai acontecer nada. Vai lá a lei, né? E quando você tem ferramentas, especialmente da ciência econômica, que conseguem, com base científica já testada há bons anos, demonstrar quais incentivos você cria a partir da geração de uma regra, né? Então, vai lá o legislador, aumenta a pena, ou cria uma pena diferente. Isso é suficiente para inibir o comportamento que se deseja, porque, no final do dia, eu não quero botar lá no papel por botar, né? Eu quero que isso gere um comportamento ou uma alteração de comportamento nas pessoas. Mas o direito, como a gente estuda, ele não nos dá ferramentas para medir consequências, né? Então, o que a gente estuda dentro da Faculdade de Direito para medir uma consequência de uma decisão judicial? Praticamente nada, né? A gente tem que buscar essas ferramentas, e a economia, ao longo de anos, tem ferramentas que são científicas, que são testadas mundo afora por vários pesquisadores, e que, de certa maneira, podem, talvez não com né, como toda ciência social, ela tem os seus vieses, mas nos dá algum material para que se consiga aproximar de um padrão que dê ao juiz ou ao legislador um conforto de que aquela política pública ou aquela decisão judicial vá gerar o impacto de fato desejado, né? Que ela vá ser efetiva e não meramente figurativa lá na legislação, né? Então, dito isso, assim, essa mudança de paradigma tem que acontecer, né? A gente tem que... duas coisas que eu costumo sempre chamar a atenção, especialmente dos alunos, assim. A primeira ideia de não cair numa ilusão, porque, no fundo, você não vai resolver problemas se você acreditar numa ilusão de que o simples fato de a lei estar posta, os problemas estão resolvidos. A vida não é assim. E o segundo paradigma de que, por si só, não abandonar, criar um certo preconceito, como por muito tempo se teve, de não querer utilizar da ciência econômica para analisar os problemas jurídicos. Cada vez mais, isso vem sendo aceito
pelo Supremo Tribunal Federal, pelo Superior Tribunal de Justiça, em vários julgados, dos mais variados possíveis, em várias matérias, né? Mas aqui, até para a gente focar no objeto desse simpósio, que é a concretização dos direitos sociais, vamos pensar num exemplo que não é tão recente assim, que os meus alunos do primeiro semestre conhecem, mas que serve para mostrar como que a ciência econômica, num caso real, um caso que foi parar no Superior Tribunal de Justiça, serviu para que o ministro pudesse pesar as consequências das possíveis decisões que ele ia tomar e, no final dos dias, tomar uma decisão que aparentemente parecia a mais violativa ao direito social, mas que, no final, se mostrava a mais concretizadora, né? Porque a gente sempre tem, assim como direitos não nascem em árvore, tem aquela clássica frase que as pessoas nem sempre são mal intencionadas, mas o fim que você deseja atingir, às vezes você mira lá, mas no meio do caminho tem algo que você não viu, né? Você estava cego a algo e não atingiu o que você queria e fez totalmente o contrário do que você queria. Então, esse caso, depois eu até passo o número aqui, eu esqueci meu tablet, eu estou na colinha do celular aqui, mas é o recurso especial 11.63.28.3, que é de relatoria do ministro Salomão. O que estava sendo discutido? Algo que é corriqueiro no Poder Judiciário. Diversas ações judiciais que, no final do dia, visam rediscutir ou revisar cláusulas compostas em contratos do sistema habitacional, né? Então, o governo criou uma série de legislação para concretizar esse direito social à moradia, né? Porque ele está lá na Constituição, todos têm direito à moradia. Na prática, alguns não têm. O governo cria uma série de políticas públicas que incentiva a facilitação de créditos para que as pessoas consigam acessar a sua moradia própria. Então, isso vocês bem acompanham vários com os nomes de políticas bem conhecidas, né? Minha Casa Minha Vida, mas tem vários outros estaduais, municipais, parecidos. Então, em determinado momento, os advogados são muito criativos, né? E eles identificaram algumas possíveis cláusulas que podiam ser discutidas no judiciário, se eram legais ou não. Nem vamos entrar aqui no mérito se são legais, de fato, essas cláusulas ou não, mas vocês conseguem imaginar o problema. Esses contratos são padronizados, então, quando eu descubro essa tese ou eu crio essa tese, eu tenho, como advogado, uma potencialidade de sair vendendo essa tese para muita gente. E uma série de ações judiciais foram ajuizadas. Num primeiro momento, o que eles faziam de pedido lá, né, como uma antecipação de tutela? Que, durante a discussão da abusividade ou não dessas cláusulas, que o juiz permitisse que as pessoas não fossem retiradas da posse dessa moradia, né, em nome do princípio do direito social à moradia, que o juiz não as retirasse de casa enquanto elas discutiam se estava correto ou não aquilo que estava sendo cobrado dela. Claro que, num primeiro momento, se coloquem na posição desse juiz, possivelmente todos nós daríamos, né, sem pensar muito, no sistema 1, essa liminar, né? Olha, está certo, né? Enquanto ela discute, por que tirar ela da casa, né? Pare de pagar e, lá no final, a gente recalcula tudo, vê o que falta, etc. E os juízes começou a se formar uma jurisprudência de que os juízes deveriam dar essas decisões liminares, mesmo naqueles casos em que as pessoas não conseguiam calcular exatamente o que você está discutindo. Você está discutindo o contrato inteiro ou R$5 de uma fatura de 300? Né? A lei diz isso, você tem que quantificar o que você está discutindo. As pessoas não quantificavam muito bem e os juízes, enfim, para manter as pessoas lá, davam as liminares. Isso, os bancos, especialmente aqui nesse caso, era o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, levou esse argumento para o STJ, de que, na verdade, apesar do judiciário estar parecendo ser solidário com as pessoas e concretizando o direito a elas permanecerem nas suas moradias, na verdade, o que estava fazendo era o contrário do que pretendia. Ele estava minando os contratos de financiamento habitacional para as pessoas mais carentes. Por quê? Porque, por mais que o juiz, naquele momento, fosse alheio a esse argumento, ao funcionamento da economia, né? Eu, juiz, aquele clássico, né? O juiz me preocupa em aplicar a lei. A economia é com a economia, o executivo é com o executivo, o judiciário é com o judiciário, o juiz só tem que aplicar a lei, né? Por mais que ele
tivesse esse posicionamento, a economia estava girando ao redor dele. E, por outro lado, o que estava acontecendo? Esses contratos eles tinham juros facilitados por lei, porque tinha uma série de incentivos para que os bancos facilitassem a redução desses juros, mas com a inadimplência alta, não tinha outro caminho para o banco a não ser ou subo os juros, mas a lei me proíbe, então eu paro de financiar. E essa foi a decisão racional que muitos dos bancos fizeram, diminuindo a oferta de acesso a crédito ou dificultando. Você tem que apresentar mais garantias de que vai pagar, e etc. Então, no fundo, o que se conseguiu demonstrar naquele caso, o argumento do banco? Que o judiciário, em nome de defender um direito social, ele estava, na verdade, diminuindo esse direito. Ele estava atendendo ao pequeno grupo, mas impossibilitando que um grande grupo pudesse ter acesso ao crédito. Então, o que a gente extrai de lição disso? Expressamente no corpo desse acordo, o ministro Salomão cita diversos posicionamentos que, ao longo dos anos, autores foram escrevendo sobre a importância de você ter essas ferramentas da ciência econômica para enfrentar esses problemas jurídicos. E ele diz, eu, jurista com conhecimento de jurista, não tenho como prever o que a minha decisão vai impactar na economia. Essa é a verdade. Então, eu preciso das lentes da ciência econômica para entender o que, de fato, a minha decisão pode impactar ou não. E, com base em vários laudos que foram juntados, aparentemente, de fato, eu estou impactando negativamente no direito à concretização do direito à moradia, do direito social à moradia. Então, aí ele acabou, o STJ, definindo que os juízes deveriam ser mais criteriosos na análise desses pedidos e, na medida do possível, indeferir, porque, no bolo, eles poderiam prejudicar outras pessoas que sequer estavam discutindo naquele processo. Outro exemplo que é recorrente no Poder Judiciário é a própria discussão do direito à saúde. Quem já faz estágio, aí, quem trabalha no dia a dia do Judiciário, sabe que boa parte da pauta do Poder Judiciário é isso. Omissão do Estado de dar tratamento a alguém, de não ter uma vaga no hospital, de não ter um remédio que a pessoa precisa, mas está lá na Constituição, todos têm direito à saúde, como assim eu não tenho o remédio que eu preciso? E aí as pessoas recorrem ao Judiciário. Senhor juiz, faça cumprir a lei, me dê o remédio. E aí, volta e meia, aparecem discussões que colocam os juízes, na verdade, naquelas posições talvez mais difíceis para eles, que é definir, por exemplo, se você dá um remédio que custa milhões de reais para uma pessoa e tira do orçamento da saúde, ou se você atende, enfim, mantém a lei como está escrita, nega o remédio, enfim, deixa que o prefeito faça a gestão do orçamento da saúde. Porque a gente nunca pode esquecer, o orçamento público ele também não nasce em árvore. O Estado, como que o Estado junta o dinheiro para poder concretizar esses direitos? Pelo recolhimento de impostos. Não tem outra forma do Estado se autofinanciar. Não basta, não tem outra forma até os dias de hoje. Então, eu preciso cobrar tributos para fornecer os direitos sociais. Numa sociedade como a nossa, que já paga tributos altos, dificilmente é aqueles conflitos que a ciência política consegue desenhar bem melhor. O cidadão não quer pagar mais imposto, as empresas não querem pagar mais imposto, mas o cidadão quer mais serviços. E, por outro lado, o governo tem uma limitação cada vez maior do seu orçamento. Como é que eu concretizo esses direitos? E aí bate lá uma decisão judicial dizendo, senhor juiz, pague um remédio aqui que custa 20 milhões de reais para uma criança. Claro, mais uma vez, vocês como juiz, chegando uma mãe lá desesperada, meu filho precisa de um tratamento, é isso ou nada? Eventualmente, você sensibiliza e dá a decisão. Mas o que a ciência econômica pode trazer de ferramentas para você, e, mais uma vez, não que isso tenha que ser a decisão final, mas para você consiga minimamente dialogar com o gestor do orçamento, com os economistas da área, é que isso não é de graça. No momento em que eu tenho um orçamento limitado, isso sai de algum lugar, de algum orçamento, e, de alguma forma, vai faltar em outro. Em alguma área, isso está sendo tirado. Então, tem um caso real que foi bastante polemizado, isso foi parar no STF até, inclusive o ministro Gilmar era o relator,
que um prefeito ordenou que o município pagasse, que era aquele que tem, quando a gente estuda lá o direito social à saúde, a gente sabe que ele é uma obrigação solidária entre os entes federativos, né? Então, nós, cidadãos, podemos exigir tanto do Estado, quanto dos municípios, quanto da União. E um advogado resolveu pedir contra o município, por achar que é mais perto, por litigar na justiça estadual, não sei muito bem. Mas ele pediu contra o município e o juiz deu. E fez bloqueio nas contas do município. Mas foi um valor extremamente alto para um município pequeno como era, e o prefeito literalmente bateu na porta do juiz e falou: isso aqui é o orçamento do meu hospital durante o ano todo. É como se eu fechasse o hospital para atender esse único remédio, né? Por que não pega do sistema federal, pega do Estado? Agora, o município aqui, né, tem um orçamento muito mais restrito que o federal. E o juiz, enfim, eu sou juiz, aplico a lei, o pedido foi feito em relação a você, por lei, tem que pagar, pague. Enfim, isso subiu, até que foi parar lá no STF, também depois eu passo aqui o número do caso para vocês. Entre outras, né, isso acabou sendo fornecido pela União, a União fez um acordo lá com o município e forneceu esse medicamento, mas, quando chegou no Supremo, o Supremo definiu que, mais uma vez, utilizando essa linguagem econômica, que, para concretizar o direito à saúde, num primeiro momento, o poder público tem o dever de fornecer aquilo que a lei obriga lá na lei do SUS em termos de medicamento. Apenas aquele rol lá de medicamentos que são fornecidos para todos, né, num primeiro momento. Aí, a priori, né, o famoso a priori. Aí, caso a caso, os juízes podem investigar se é caso de conceder medicamentos excepcionais a algumas pessoas que precisam, se for a única forma de tratamento possível, né, e alguns requisitos que o Supremo acabou desenhando. Com todas as críticas que lá no direito constitucional se possa ter contra um possível ativismo, né, o judiciário desenhando regras e etc., mas, no final das contas, trabalhando com a realidade como ela é, nós, estudantes de direito, nós, né, juristas, temos que compreender que, cada vez mais, há uma relação entre o direito e entre a economia, e que você simplesmente estudar o direito, você não vai ter ferramentas suficientes para concretizar esses direitos, né? Então, vejam, a Bruna fez a sua pós-graduação lá em políticas públicas, e é assim que ela consegue enxergar como concretizar os direitos, né? E a própria proposta que eu trouxe aqui é você utilizar ferramentas da economia para enxergar o problema maior do que ele é, né? E não simplesmente com aquela leitura de um jurista que, às vezes, pode estar um pouco centralizada demais no texto e não na concretização desses direitos, né? Então, seja você desenhando regras lá no legislativo, etc., seja você aplicando elas e decidindo lá no Poder Judiciário ou fazendo pedidos como advogado, você o tempo todo tem que estar pensando nas possíveis consequências que aquilo vai ter e se é de fato que você precisa. Quantas vezes a gente não vê advogado pedindo coisa que as pessoas não precisam ou que não é aquilo que a pessoa quer, porque talvez ela não tenha compreendido o que o cliente dela precisa, né? Então, foi mais uma provocação aqui, né, de trazer esses pequenos insights de como a economia pode, como ciência, contribuir para a análise dos problemas jurídicos, especialmente aqui para a concretização dos direitos sociais, e para chamar a atenção que isso não está mais só nos livros, né? Isso já é realidade, já tem casos no STJ, já tem casos no STF. O próprio juiz, o Alexandre, quando ainda era juiz, várias das decisões dele circulavam nos grupos de WhatsApp, porque volta e meia ele aplicava isso no dia a dia, né? Então, tem uma muito famosa dele, que é a seguinte: uma pessoa entra no Poder Judiciário e pede assistência judiciária gratuita. E aí o juiz pede para comprovar que a pessoa não tem condições de pagar as custas judiciais, a pessoa se enrola, não paga, e o juiz Alexandre, ao invés de fazer, né, o que corriqueiramente se faz, ok, não pagou, extingue a ação, ele faz uma sentença brilhante explicando como que aquilo ali, que a ação dessa pessoa acabava impactando na negativa de assistência ao Poder Judiciário para outras pessoas, né? Porque, assim, alguém que tem condições vai lá e pede ao JG, a gente não pode esquecer
que o Poder Judiciário, mais uma vez, sofre da sua escassez, né? A escassez de tempo, a escassez de recurso. Um processo tem o seu custo, tem o seu tempo. E, quando o juiz está lendo um, ele não pode ler o outro, né? Se você apresentou o seu de graça, sem pagar, isso teve um custo, isso tirou um tempo do juiz, e ele deixou de analisar outras coisas. Quantas coisas urgentes devem ter se perdido nesse meio tempo, né? Então, isso também é a escassez, mais uma vez. Às vezes, no afã de, com razão, criar políticas para defender um certo direito, você não concretiza aquilo que você pretendia e, na verdade, causa um mal-estar, em termos social, maior do que se não tivesse feito nada, né? Então, feito isso, professora Michele, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. E, enfim, fico à disposição aqui para os debates. Eu que agradeço, professor Danilo. Excelente, tem uma relação super conectada com o nosso projeto. Esse simpósio, na verdade, não só esse, né? Todos os 5 simpósios, eles estão relacionados a um projeto que tem esse mesmo nome, né? A Aparente Colisão dos Direitos Sociais e Econômicos. E a nossa ideia inicial, quando começamos, há alguns anos atrás, era justamente procurar na jurisprudência dos tribunais superiores essa relação entre os direitos sociais e econômicos, como eles apareciam, como eles eram decididos. E, por essa razão, foi que, no nosso primeiro simpósio, a gente discutiu exatamente o mínimo existencial e a reserva do possível, e esse viés também da judicialização, né? Como que o judiciário entendia tudo isso. Por quê? Nós fizemos uma análise primária da jurisprudência naqueles últimos, acho que 10 anos, quando a gente começou, para verificar, tá? E quais as teorias, então, que aparecem, né? E daí nós verificamos lá o mínimo existencial, reserva do possível, a implementação progressiva, a proibição do retrocesso, a discussão sobre a separação dos poderes e o ativismo judicial, e fomos levantando, então, essas teorias para começar a estudá-las. O segundo simpósio, a gente estava bem na época da questão da aprovação do teto de gastos, e daí a discussão era justamente essa também, como efetivar direitos sociais diante da implementação do teto de gastos. Então, nós tivemos painéis temáticos sobre educação, saúde, previdência e cultura, né? No terceiro simpósio, aí a gente veio para a discussão da implementação progressiva da proibição do retrocesso. E no quarto, né, no pós-pandemia, se é que a gente pode falar assim, né, no pós-pandemia, era justamente a manutenção do desenvolvimento em tempos de crise, né, e como também assegurar direitos sociais em tempos de crise econômica. E agora, no quinto, a gente resolveu resgatar aí o nome do projeto, né, com a Aparente Colisão dos Direitos Sociais e Econômicos. Então, essa discussão é muito rica, assim como que a professora Bruna também nos trouxe, da necessidade, né, de efetivação das políticas públicas, que é sempre uma preocupação, né? Para quem não sabe, esse projeto ele é desenvolvido no Grupo de Pesquisa Estado e Economia no Brasil, justamente a gente tentando aí auxílio, né, da economia e de outras ciências, para entender melhor como as coisas funcionam e como a gente pode, de certa forma, fazer com que elas aconteçam. Porque tudo lindo, né, na Constituição, pena que não funciona. Então, muito obrigada pela sua explanação, acho que foi muito interessante. Até anotei aqui o número do RESP, que acho que ele pode ser essencial também no desenvolvimento das nossas pesquisas. Perguntem lá para o pessoal, temos um apoio lá no YouTube, não há perguntas por lá, mas quero saber se alguém aqui da plateia quer se manifestar, fazer alguma pergunta, alguma observação. Sintam-se confortáveis para isso? Não? Ah, muito bem. Quer vir aqui? Só por conta do som, senão quem está lá em casa não nos escuta. Bom dia, professor Danilo, professora Bruna, obrigado pelas palestras. Na verdade, a pergunta poderia ser comentada por ambos, dentro dessa exposição sobre políticas públicas. O professor Danilo, como pesquisador, fez essa leitura de que a ideia das ciências econômicas presentes numa análise do direito e talvez numa judicialização das políticas públicas, há algum tempo poderia ser considerada incipiente, mas hoje tem já um histórico.
a gente também poderia falar de políticas públicas baseadas em evidências, no contexto da formação da agenda, da avaliação da política pública. E eu queria, na verdade, trazer um certo contexto para debate no sentido do exemplo que talvez possa ter sido extraído do contexto pandêmico. Porque, no contexto da pandemia, para a construção das políticas públicas, de certa forma, houve, talvez, e aqui eu compartilho um pouco da minha pesquisa, das minhas hipóteses, alguma coisa como o viés científico ou o embasamento científico, que inclusive estava na lei da pandemia, 13979 de 2020, como algo que se sobrepôs. Então, nós tínhamos critérios sedimentados, né, o mínimo possível, aliás, mínimo existencial, e também a reserva do possível, mas parece que, num contexto do exemplo, pelo menos como argumento que se sobrepôs, embora a gente possa discutir coisas como o que é uma evidência científica, e aí são outros problemas, o professor Danilo pontuou sobre o viés das ciências econômicas. Professor Danilo, professora Bruna, dentro de uma análise, vocês acreditam que esse contexto que se apresentou em decisões judiciais, do Supremo Tribunal Federal, essa presença do embasamento científico como algo a ser considerado no contexto do enfrentamento pandêmico é algo que alavancou esse debate sobre evidências, ou mesmo a própria ciência econômica na análise das políticas públicas, esse contexto da instrução processual com mais dados para debate sobre as questões? Enfim, esse contexto para trazer mesmo a pandemia e tudo que aconteceu, a gente viu nos jornais, como algo que pode ter alavancado de uma vez por todas essa discussão. Obrigado. Bruna, quer ir lá? Ou começo aqui? Quando ele fala dessa construção, do que aconteceu nesse ambiente, nesse ano pandêmico, política pública, ela é a construção, né? Acho que deu para entender um pouquinho de como ela é construída. Quando a gente tem um evento momentâneo, rápido, intenso, como foi, né, a pandemia, como é ainda a pandemia, a gente tem que considerar que a gente vai ter diretrizes, a gente tem o básico estabelecido, a gente tem o que foi proposto e exemplos de momentos anteriores do que aconteceu. De fato, o que foi feito durante a pandemia foi meio que uma tentativa urgente de solucionar uma pauta que estava ali e que ninguém sabia lidar com ela. Então, até mesmo no começo, os estudos que existiam, os estudos científicos, eram estudos nem eram do Brasil, né, digamos assim, eles eram de outros países, de outros lugares, de outras realidades. Então, claro, faltou um pouco de conhecimento, até porque foi uma coisa nova, assim, que os governantes, essa galera que estava lidando direto com isso ali diretamente, não conseguiu efetivar, de fato, algo que fosse concreto, assim, que fosse rápido e eficiente. Mas como eu disse, a construção da política pública, ela vai muito do estudo, ela vai muito do embasamento teórico, ela precisa de participação. E, assim, eu entendo que o que foi feito foi o necessário para aquele momento. Hoje, com todas as informações, com tudo que a gente tem hoje, e baseado nos exemplos em tudo que aconteceu, a gente consegue, sim, estabelecer diretrizes, determinar caminhos para a gente atingir, de fato, uma eficiência, né, no geral, quando a gente está falando ali de políticas públicas relacionadas mais à saúde, mas nunca esquecendo que como o professor acabou pontuando, que, assim, é muito complicado essa dicotomia que tem ali do judiciário aplicar a lei, ele tem ali o direito social, que necessita ser aplicado de alguma forma, e tem o anseio de uma população, então de uma pessoa específica. Quando ele tenta trabalhar isso, inevitavelmente ele vai deixar de atingir alguém, ele vai deixar de atingir uma comunidade. De hoje, eu acho que as políticas públicas que vão ser construídas, que estão sendo construídas em cima disso, elas com certeza estarão bem embasadas, elas precisam desses exemplos, assim, ela precisa do que foi falho, ela precisa do erro para poder identificar os possíveis acertos e possíveis caminhos.
dizer que foi um erro em si, que foi uma coisa que talvez não tenha sido, de fato, eficiente, eficaz, a gente está generalizando muito, né, devido ao contexto, dado a falta de informação, a falta de conhecimento, a falta de técnica, né, para lidar com aquilo. E sim, acredito que hoje, assim, a gente consegue ver algumas políticas que estão sendo feitas, aplicadas em determinadas regiões. Ainda tem muito a caminhar, ainda tem muito a atingir. O governo em si, ele tinha que aproveitar esse momento que muitos pesquisadores tiveram fala, que muitos médicos em si acabaram expondo realidades que as pessoas não conheciam, que não entendiam como funcionava, que não imaginavam como que funcionou toda uma construção de um projeto para garantir a aplicação da saúde. Isso foi muito válido. Entendo que as próximas, digamos assim, a gente já está até um pouco com o caminho preparado, né, para o que pode vir, se Deus o livre acontecer novamente algo nesse sentido, mas que a gente ainda tem que caminhar muito, a gente ainda precisa traçar certos objetivos que, apesar de tudo que aconteceu, de todos os exemplos que a gente tem, ainda está muito embrionário, ainda precisa colocar muito estudo, ainda precisa contar muito com a participação da sociedade. Para mim, a participação da sociedade, do setor acadêmico, dos pesquisadores, dos próprios profissionais é tão importante quanto o gestor que está lidando com isso tudo. Desculpa, eu esqueci seu nome. Leonardo. Então, Leonardo, a pergunta foi muito boa. Eu vou comentar aqui um pouquinho do que você falou ali no final sobre o judiciário, enfim, as políticas públicas também estarem cada vez mais baseadas em evidências e de que isso está conversando ou não com o direito um pouquinho mais, né? Se a pandemia acabou não sendo um empurrão para que o direito conversasse mais com a ciência, enfim, com conhecimento científico. Eu tenho lido muito sobre esse comentário que você fez, assim, algumas posições de que aparentemente foi isso mesmo. Tá? Claro, aqui mesmo a gente falou do próprio, usei a palavra preconceito, mas não sei se é exatamente essa a palavra mais adequada, que, por exemplo, a gente encontra na dogmática clássica assim do direito constitucional a conversar com outras áreas, né? Ver que a própria sociologia do direito é coisa bem recente, né? Se a gente pegar, pelo menos em termos de discussão brasileira, o jurista ele não é muito adaptado a conversar com quem gosta lá de Niklas Luhmann, né? Com sistemas que estejam alheios ao sistema do direito. Então, o conhecimento científico acaba ficando em segundo plano, né? O primeiro, eu, juiz, decido conforme a lei. E acaba que, às vezes, não incomum, a gente encontra diversos posicionamentos que são contrários àquilo que anos a ciência vem pregando, as ciências, né, em vários dos seus ramos de conhecimento diferentes. Mas a pandemia, de fato, nos acelerou. A gente citou aqui alguns exemplos. Acho que a sociologia conseguiu conversar muito bem com o direito nos últimos anos, né? A filosofia inerente, né? Acho que é diferente. Mas a gente viu na pandemia uma explosão de decisões judiciais, de legislações sendo criadas, até um pouquinho antes disso, né? Você falou de políticas públicas por evidência, que, sim, tem a parte teórica, mas a gente tem exigência disso em algumas legislações. A gente teve reforma na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que, de certa forma, exigiram os juízes e os legisladores devem analisar os impactos, né, as consequências que as decisões deles tomam na vida das pessoas. E aí vários comentários, tem até aquela discussão que, por exemplo, o professor Humberto Ávila vai dizer se isso é consequencialismo ou não, mas se o juiz tem que se preocupar com isso ou não, né, ver que o direito ainda discute se o juiz tem que se preocupar com as consequências do que ele está gerando ou não. Ele é muito resistente a dialogar com a ciência, né? E a pandemia, a gente viu que isso se mostrou um pouco diferente.
Até outro aspecto que, às vezes, eu chamo a atenção, início de semestre, lá no primeiro semestre, o pessoal que está começando, que, né, tem um monte de disciplina que é a lei, é o direito, e, às vezes, o pessoal fica de saco cheio. Meu Deus, tem que estudar um monte de coisa. Eu já fugi das outras que eu queria estudar direito. Mas o que a gente viu na pandemia de sucesso em práticas de medicina, porque os médicos estavam trabalhando com estatística, por exemplo. Estatística não é da ciência médica. O médico também não aprendeu estatística na faculdade de medicina. Né? Estatística é uma ferramenta da ciência econômica, que foi usado para resolver um problema de saúde pública, né? Vários problemas de saúde pública dentro da pandemia. Vários problemas jurídicos são resolvidos com estatística, né? Então, claro que a pandemia ela acabou, as legislações que foram feitas e decisões que tiveram que ser tomadas de última hora. Acho que muito isso do que a Bruna trouxe, né? Aquelas coisas que a gente escuta lá no direito ambiental, de precaução, né? Então, em determinado momento, eu não sei como me portar, eu vou ouvir o que os cientistas estão dizendo, né? Acho que talvez um respeito à ciência, e que acabou depois, talvez, se mostrando até acertado em várias das decisões judiciais, que, inclusive, foram tomadas nesse período, né? Mas a perspectiva, né? A gente ouve falar agora análise de impacto regulatório, também obrigatório em lei. A tendência é que, cada vez mais, as ferramentas jurídicas tenham que conversar com a ciência, com as outras ciências, né, com aquilo que a gente tem de conhecimento científico. Mas, de fato, assim, é algo que existe muita resistência. Aqui a gente está num simpósio em que, querendo ou não, todos nós estejamos ouvindo, estejamos falando, dialogamos, de certa forma, a gente acredita que dificilmente alguém discorde 100%, né, do que a gente está falando. A gente concorda em boa parte do que a gente fala. Mas, fora daqui, a gente sai, entra agora no Poder Judiciário e diga-se para o juiz que, quando ele for olhar o preço abusivo de um produto, ele tem que seguir o que a ciência econômica diz para o que é um preço, né? Como assim, né? Eu vou seguir o que o livro lá diz. Não, mas o livro do direito não vai dizer como se calcula um preço, né? Isso você vai aprender na contabilidade, vai aprender na economia. Ele não vai querer ouvir você, né? Muitas vezes. Mas, por exemplo, foi outro exemplo pandêmico, né, com toda aquela discussão que se teve de máscara, álcool gel. Não sei se vocês lembram, mas, por exemplo, a Secretaria Nacional do Consumidor teve um papel bem importante, a analisar até em termos de política pública, né, Bruna, de, num primeiro momento, conscientizar os PROCONs de que, calma, não saiam fechando as farmácias, porque, no afã de proteger o direito do consumidor, né, que o preço está alto, porque ontem era 50 centavos, hoje está R$5, você pode estar levando a mais escassez ainda do produto, né, e as pessoas ficarem sem acesso ao produto. Então, primeiro, vamos investigar por que os preços estão subindo, né? Passado uns 2, 3 meses de investigação, chegou à conclusão que talvez não existisse nenhum abuso, que era um aumento natural, né, que se conseguia explicar economicamente, com ferramentas econômicas, que aquela variação de preço era natural do mercado. Claro, né, isso, em todos os casos, claro que não, sempre tem os abusos, né? Mas é uma forma que se tem, assim, de exemplificar que a pandemia serviu como um espaço para que se conscientizasse um pouco mais os operadores do direito a dialogar com conhecimentos que já estão aí. Outro exemplo que eu sempre lembro é quando se discutiu lá uma coisa que é bem jurídica, né? A prisão em segunda instância, né? Então, claro, esqueçam aquela discussão que tinha por trás do presidente, etc. Mas, em determinado momento, um dos argumentos utilizados, até nem sei se foi argumento vencedor, mas foi um voto do Barroso, que foi muito criticado por alguns juristas mais tradicionais. Qual que é o raciocínio que Barroso faz, né? Não estou dizendo que ele está certo, mas é para a gente refletir que isso está impregnando nas decisões judiciais, né? Ele diz que, em 1994, Gary Becker ganhou um prêmio Nobel dizendo por que as pessoas cometem crime com um olhar econômico, né? Claro que tem as suas limitações, é um olhar econômico, não é um olhar sociológico, não é um olhar de neurociência, é um olhar econômico. E Gary Becker, enfim, ganhou um prêmio Nobel dizendo que as pessoas cometem crime porque a decisão de cometer um crime é uma decisão racional, uma decisão econômica, em que o custo de cometer crime é mais baixo do que os benefícios que ele vai ter. Simples, né? E aí, o que o ministro lá aplica? Quando o Brasil é uma sociedade que as pessoas se sentem impunes, boa parte das pessoas se sentem impunes, né? Uma determinada parte da camada social
o professor Alexandre destacou, né, se sente impune. Dificilmente eu vou ser preso, posso fazer o que fizer, dificilmente vou ser preso. Eu vejo poucas pessoas serem presas ao meu redor, né, e etc. Então, ele joga com a lógica de incentivos. Olha, como o judiciário, como formulador aqui de uma política pública, né, ele deve ser mais mão pesada com o crime, no intuito de acabar com essa sensação de impunidade. E uma das formas mais eficientes é essa, né? Não esperar gerar incentivos para que as pessoas recorram ad infinitum e que nunca efetivem aquela prisão que está prevista na legislação. E esse é o argumento dele, né, que até foi seguido pelo Fuchs, que, enfim, é outro estudioso de análise econômica, mas que, enfim, o voto não venceu e nem a corrente que eles que seguia, que no final eles disseram, tinha outro fundamento para chegar na mesma conclusão. Mas vejam, né, isso é bem anterior à pandemia, uns 3 anos antes da pandemia, 4 anos antes da pandemia, mas, mais uma vez, nos mostra que o judiciário estava sensível a ouvir o que a ciência econômica, lá em 1994, um senhor ganhou, entre os seus iguais, um prêmio de que, em tese, foi o melhor trabalho do ano naquela área, né? E como que o judiciário é alheio a isso? Como que o judiciário, o dia inteiro, julga casos, prende pessoas, solta pessoas, sem levar isso em consideração, né? Essa foi a provocação que o Barroso fez. E fora várias outras teorias, né, tanto econômicas, sociológicas, etc., que são ignoradas, seja por desconhecimento ou, às vezes, por, de fato, falta de interesse das pessoas que ocupam algumas posições de dialogar com a ciência, né? Então, dei um grande balão aqui, mas em síntese, acredito que sim, que a pandemia tenha sido, sim, um marco importante, né, apesar dos pesares, certos ou errados, acertos e erros, mas que para que haja um maior diálogo entre o direito com as outras ciências, né, para compreender o fenômeno como um todo, e não só o fenômeno jurídico. Muito bem. Muito obrigada pelas discussões. Mais alguém quer se manifestar? Não? Não? Acho que também não recebi mais nada aqui do pessoal pelo YouTube. Tá bom. Gostaria de alertá-los, gente, receberam aí a pastinha, né? Aqui na parte de trás, onde está escrito página do evento, é um site sobre o Simpósio de Direitos Sociais. Lá vocês encontram os anais das edições anteriores, tá? Então, neste evento, nós tivemos a submissão de 44 trabalhos, que também vão ser transformados em anais, né? A maioria foi aprovado, mas alguns rejeitados, enfim. E dos anteriores, vocês encontram nesse QR Code para acessar os anais das sessões anteriores. O site ainda está em construção, queremos ver se a gente coloca mais algumas coisas, porque são muitos anos aí de discussões muito interessantes. Aqui são os anais do 3º simpósio, que eu quero entregar de presente para o professor Danilo. Muito obrigado. Felizmente, a Bruna está longe. Não conseguimos entregar agora pessoalmente, mas agradecer muitíssimo aí a participação, né? Esse foi o nosso 3º painel, ainda temos mais um no período noturno. Para os corajosos, estão convidados. Continuaremos aí as discussões da relação dos direitos sociais e os direitos econômicos. Na parte da tarde, temos também a 2ª sessão de apresentação dos trabalhos, que vai acontecer todo no formato online. Na página aí do evento, tem o link, quem tiver interesse de assistir, tá bom? Muito obrigada a todos que estiveram conosco esta manhã e que também nos assistem, e aguardo vocês para as próximas atividades. Até mais. Muito obrigado.